O reino animal guarda situações tão brutas e caóticas que parecem mentira. Em várias espécies, o acasalamento vira um verdadeiro teste de resistência, força e oportunidade. De um lado, machos desesperados tentando se destacar, do outro, fêmeas disputadas como se fossem a última chance de reprodução da Terra. No meio disso tudo, surgem cenas que deixam qualquer um se perguntando como esses bichos conseguem sobreviver a tanta confusão e a tanto caos. É nesse clima de competição e puro instinto que acontecem os acasalamentos mais intensos, violentos e desajeitados da natureza. E serão essas reproduções que você verá hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é acasalamentos mais brutais do reino animal. O louva-a-Deus ganhou fama do jeito mais estranho possível. Cada encontro amoroso vira um verdadeiro teste de sobrevivência. O macho sente o cheiro da fêmea e vai atrás dela cheio de esperança, mas ele sabe que está chegando perto de alguém bem maior, mais forte, armada e com um apetite intenso. Enquanto ele pensa em romance, ela avalia com frieza se vale a pena transformar o encontro em jantar. Os machos tentam resolver o problema antes mesmo de a coisa esquentar. Quando o macho consegue segurar a fêmea primeiro com as patas da frente, ele tem grandes chances de sair sem virar proteína extra. Isso vira praticamente um duelo, porque algumas fêmeas tentam atacar de volta com rapidez e agressividade. Mesmo quando o macho vence essa disputa inicial, ainda corre risco. Em vários casos ele acasala, mas acaba engolido do mesmo jeito logo depois. E se a fêmea não encontra um parceiro que aguente esse caminho complicado, ela nem liga, consegue gerar filhotes sozinha, criando cópias dela mesma por um processo conhecido como reprodução assexuada. A vida amorosa desse bicho mostra como cada lado tenta sobreviver do jeito que dá. Um tentando ver o sol nascer de novo depois do encontro, a outra garantindo alimento fresco para os futuros filhotes e aumentando as chances de sucesso da próxima geração. A história da Viúva Negra começa com um detalhe que ninguém esquece. A fêmea é muito maior que o macho. No corpo dela, aquele desenho em forma de ampulheta brilha em vermelho, fácil de enxergar até em cantos escuros e em teias escondidas. No Brasil e em várias áreas costeiras das Américas, essa aranha virou assunto justamente porque o romance entre ela e o parceiro sempre acaba de um jeito esquisito e muitas vezes trágico. O macho chega bem devagar, batendo as patas para tentar convencer a fêmea de que está ali com boa intenção. Ele sabe do perigo porque o veneno dela é forte e o tamanho dela intimida. Mesmo assim, ele insiste, se aproxima e tenta acasalar usando o palpo, aquele pedaço do corpo que funciona como instrumento reprodutivo. Em alguns encontros, ele deixa até parte dele dentro do corpo dela, quase como se estivesse aceitando o destino e selando a própria sorte. O problema aparece quando ele tenta sair. Durante a retirada, pode ocorrer um rompimento interno que machuca o macho de maneira fatal. Depois disso, a fêmea às vezes aproveita o que restou dele para recuperar energia, usando o corpo dele como alimento extra. Ninguém sabe se os machos vão conseguir mudar essa situação um dia ou se a evolução vai dar uma ajudinha, mas por enquanto eles continuam tentando, mesmo sabendo que todo encontro pode virar um caso fatal e que a última coisa que vão fazer na vida é justamente acasalar. Os anglerfish, aqueles peixes que vivem em regiões tão profundas que ninguém sabe se existem outros iguais por perto, têm um jeito de acasalar que parece história contada para assustar criança. Tudo começa quando uma fêmea gigante vaga pelo frio extremo, lá em áreas entre centenas e milhares de metros abaixo da superfície. Ela segue devagar, quase sem gastar energia, porque ali falta comida até para os mais resistentes. Em algum momento, um macho minúsculo se aproxima e faz algo que deixa qualquer pesquisador confuso da primeira vez que vê. O macho se funde ao corpo da fêmea, literalmente se tornando um parasita reprodutor permanente. Ele gruda nela de um jeito que não dá mais para separar. A partir daí, ele passa a viver colado, pegando nutrientes dela e entregando esperma quando necessário. É um acordão estranho, mas que funciona nesse ambiente onde tudo é escasso, hostil e escuro.
Esse comportamento só foi registrado com clareza graças a um submersível especial que conseguiu filmar o casal em plena escuridão. O equipamento foi até o ponto onde esses peixes vivem e descobriu detalhes curiosos, como filamentos que brilham e parecem ajudar a fêmea a perceber qualquer ameaça ao redor, além de atrair presas. O pequeno rato marsupial australiano, o Antechinus, vive um período de loucura completa quando chega a época de acasalamento. Ele começa a correr atrás das fêmeas como se estivesse em um campeonato sem fim. Passa horas e horas grudado em uma parceira, depois já parte para outra, sem pausa, sem cochilo, quase sem comer e sem nem respirar direito de tanta exaustão. Quem observa até se assusta, porque o bicho fica tão acelerado que parece que esquece que o corpo dele tem limites. O problema aparece quando o corpo realmente cobra a conta. Depois de tantas horas sem dormir, o Antechinus entra em um estado que lembra alguém que virou várias noites seguidas. Fica debilitado, perde força, desaba e acaba caindo de exaustão. Alguns simplesmente não aguentam e morrem ali mesmo, no meio da temporada reprodutiva. E aí a situação fica ainda mais estranha. A fêmea e os filhotes aproveitam o que restou dele como alimento, um tipo de reaproveitamento sombrio que já virou parte do ciclo da espécie e que garante nutrientes extras para os pequenos. Ninguém sabe se o bichinho tem alguma noção do perigo que está correndo, mas esse comportamento extremo virou marca registrada do Antechinus. Nesse mundo, acasalar demais pode literalmente ser a última coisa que ele faz na vida. Os encontros amorosos das orcas podem parecer calmos de longe, mas viram um baita problema para a fêmea quando um macho decide que chegou a hora. O processo se inicia quando o grupo se aproxima de alguma área cheia de salmões ou outras presas importantes. Ali, entre um peixe e outro, o macho avança com intenção bem clara e foco total. Ele segue a fêmea de perto e não dá espaço para fuga. Machos podem assediar fêmeas, cercando-as e impedindo qualquer tentativa de fuga por longos períodos. E essa pressão não é pouca. O macho fica rodopiando ao redor dela, batendo a cauda na água e tentando empurrar o corpo dela para a posição que ele quer. A fêmea tenta se afastar, mas ele insiste até conseguir dominar o ritmo e o espaço ao redor. O contato físico é forte e intenso. As orcas se empurram, se enroscam e parecem travar uma luta silenciosa. No fim, o acasalamento acontece ali mesmo, no meio do mar gelado, com o macho colado na fêmea e completamente focado no processo, enquanto o resto do grupo continua seguindo seu caminho como se nada demais estivesse acontecendo. Entre as criaturas mais exageradas da natureza está o elefante marinho, um bicho que transforma a época de acasalamento em puro caos. Tudo começa quando dois machos se enfrentam em uma disputa que parece nunca ter fim e que ocupa a praia inteira. Eles se atacam com tanta força que um sempre sai com cortes, arranhões, mordidas e o orgulho bem machucado. Quando o vencedor finalmente se impõe, ele já parte direto para o que quer: controlar o harém inteiro, dominando a área toda. É aí que as coisas ficam ainda mais tensas. O macho dominante pesa toneladas e pode esmagar fêmeas e filhotes durante disputas, já que o acasalamento é extremamente agressivo. Quando a fêmea entra no período fértil, ele vai até ela e a imobiliza no chão como se fosse só mais uma etapa da briga anterior. Resistir é praticamente impossível. Ele está tomado pela adrenalina da vitória e tenta montar em qualquer fêmea disponível, mantendo o grupo inteiro sob domínio e repetindo esse comportamento ao longo de toda a temporada. As libélulas vivem uma rotina amorosa tão complicada que parece coisa de filme com roteiro maluco. O processo ocorre quando o macho agarra a fêmea pelo pescoço com estruturas chamadas claspers, como se encaixasse uma chave em um cadeado perfeito. Ele faz isso no ar sem perder o controle do voo, como se fosse a coisa mais normal do mundo pra ele. A situação fica ainda mais tensa quando ele puxa a parceira até a frente do próprio corpo. O órgão dele fica ali perto das asas, enquanto o material genético nasce lá no fim da cauda. Para resolver
resolver esse problema, o corpo do bicho precisa fazer uma volta inteira para bombear tudo de trás para frente. A fêmea então se prende ao abdômen dele e os dois formam aquela roda esquisita que muita gente já viu por aí em parques, lagoas e jardins. O problema começa quando aparece um concorrente. A fêmea pode carregar o material genético de vários machos por dias e o recém-chegado precisa dar um jeito de tirar o material antigo antes de colocar o dele. Ele mexe dentro do receptáculo da fêmea e empurra o fluido velho até quase não sobrar nada. Só então coloca o próprio, garantindo vantagem quando ela for botar os ovos. Entre puxões no ar, encaixes certeiros e essa batalha interna digna de novela, as libélulas mostram que a vida selvagem tem seus métodos brutais. E por incrível que pareça, tudo funciona direitinho para elas, mantendo o ciclo da espécie. O mundo dos percevejos de cama parece tranquilo à primeira vista, mas quem conhece o ritual de acasalamento desses insetos sabe que ali tem um dos métodos mais estranhos da natureza. Tudo começa quando o macho decide fecundar a fêmea, perfurando o abdômen dela com seu órgão e jogando o material genético direto dentro do corpo. É um processo que lembra mais um ataque do que um encontro amoroso. A fêmea, depois disso, precisa se alimentar de sangue para conseguir produzir os ovos. E não são poucos. Ela coloca de 1 a 7 por dia, sempre escondidos em frestas, costuras de colchões e cantinhos de móveis. Quem já achou um desses sabe o susto que dá e o trabalho que dá para se livrar deles. Enquanto isso, as ninfas que ainda não podem reproduzir têm seu próprio jeito de evitar confusão. Elas soltam um cheiro específico que avisa aos machos que ainda são jovens. O ciclo continua rápido. Em um período entre 6 e 10 dias os ovos eclodem. As ninfas passam por 5 fases e precisam se alimentar em cada uma delas. Depois de cerca de 3 semanas, já viram adultas prontas para repetir o processo. E o pior é que, se ninguém mexer nisso, poucas fêmeas viram uma multidão de percevejos espalhados pela casa inteira. As abelhas levam o acasalamento a um nível que parece briga de rua em câmera lenta. O macho fica parado sobre o solo duro, esperando alguma fêmea aparecer depois de quase um ano inteiro de dormência dentro da terra. Ele não é o único. São tantos machos patrulhando as entradas do ninho que ninguém sabe se uma fêmea consegue dar um passo sem ser cercada imediatamente. Quando uma finalmente surge, vira alvo de uma disputa pesada. Os machos se jogam por cima dela e formam um bolo vivo, com asas batendo e pernas espinhentas tentando afastar rivais. Eles mordem, empurram, rasgam asas e se agarram com tudo. Quem perde cai no chão sem chance de voltar ao voo. A fêmea só precisa acasalar uma vez, mas conseguir isso é quase um castigo. O macho que vence faz o que veio fazer, mas paga o preço. A espécie é conhecida porque o macho perde a vida logo após acasalar. O órgão dele se rompe dentro da rainha, deixando o corpo dele para trás como se fosse um tampão. A colônia fica cheia de machos destruídos pela disputa, o chão tomado por restos das batalhas. E tudo isso para que uma única fêmea siga seu ciclo, volte para a terra e continue o trabalho, longe da confusão que aconteceu logo acima da superfície. As patinhas parecem inocentes, mas os patos reais escondem um acasalamento digno de filme de terror e de horror psicológico. Primeiro, a fêmea tenta seguir a vida dela perto da água, nadando tranquila e procurando comida. Só que vários machos percebem, se animam ao mesmo tempo e partem pra cima. Eles cercam, empurram e até se jogam uns contra os outros pra ver quem consegue ficar por perto. Esse comportamento virou um problema tão grande que ao longo das gerações, o corpo das fêmeas mudou. Hoje, dentro do canal reprodutivo, existe uma estrutura cheia de curvas e giros, funcionando como um labirinto natural. Ele atrapalha tentativas de cópula forçada e dá mais chance para a fêmea escolher qual macho realmente terá sucesso, mesmo depois da confusão toda. O resultado virou quase uma batalha escondida dentro do próprio corpo. A fêmea tenta manter o controle através desse caminho enrolado, enquanto o macho insiste como pode, apostando na força e na insistência. Muitas pessoas dizem que esse é um dos acasalamentos mais caóticos da natureza e, ironicamente, um dos mais engenhosos também, justamente por essa adaptação interna.
As hienas vivem em grupos enormes e barulhentos pela savana africana, e ali o romance passa bem longe. Quem manda são as fêmeas, sempre maiores, mais fortes e mais bravas. Os machos ficam no fim da fila e quando chegam à idade adulta, precisam procurar outro clã, torcendo para não levar bronca logo ao pisar no território novo. Quando aparece uma fêmea no cio, começa uma confusão silenciosa. O corpo da fêmea complica tudo. Ela tem um órgão alongado, parecido com um órgão masculino, e é por ele que ela urina, acasala e até dá à luz. Para o macho conseguir encaixar seu órgão, precisa se posicionar ao contrário, levantando tudo para trás como se estivesse tentando fazer malabarismo anatômico. Se a fêmea não colaborar, a tentativa acaba ali mesmo, sem discussão. Os machos das formigas de fogo já nascem com um destino bem definido. Eles passam a vida inteira esperando o tal voo nupcial, um evento que transforma o céu em um verdadeiro tumulto alado. É tanta formiga subindo ao mesmo tempo que parece até que o chão ficou leve demais e decidiu jogar todo mundo lá pra cima de uma vez. No meio dessa confusão, os machos procuram as futuras rainhas. Quando conseguem chegar perto, fazem o trabalho deles ali mesmo no ar em pleno voo. Só que pra eles acasalou, acabou. O corpo desliga logo depois e eles caem como se alguém tivesse soltado um punhado de pedrinhas vermelhas do céu, despencando sem reação. As fêmeas pousam sem pressa, arrancam as próprias asas e começam uma vida nova dentro do solo, fundando novas colônias. No geral, é um acasalamento que começa no alto, termina no chão e deixa claro que para eles, viver já é um problema. Reproduzir então é literalmente a última tarefa da lista. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falou, tchau.